Oi, pessoal. Vamos agora começar a segunda unidade do primeiro módulo e vamos discutir sobre os caminhos para a construção dos trabalhos acadêmicos. Nessa unidade, você vai tomar conhecimento sobre alguns trabalhos acadêmicos científicos que normalmente são solicitados tanto no decorrer da sala de aula quanto na conclusão de cursos. Ok? Então, nós vamos saber um pouco dos critérios de elaboração desses trabalhos específicos e as características gerais da produção acadêmico-científica. Muito bem, eu estou falando de que trabalhos? São inúmeros, mas especificamente nesta aula, nós vamos trabalhar sobre resumo, resenha, ensaio, vamos trabalhar um pouco sobre artigo, relatório, o professor adora pedir relatório para aluno, né? Vamos falar sobre o que é monografia, dissertação, tese. Em sua apostila, você terá mais informações a respeito desses gêneros científicos e eu espero que eles colaborem com a sua produção, não apenas nesse curso, viu? Você vai ver que você vai depois acessar esse material para outras atividades. Inicialmente, eu gostaria de chamar a sua atenção para os principais critérios, as principais características que nós, professores, buscamos encontrar em um trabalho acadêmico, científico, né? Então, quais são esses critérios que nós chamamos de critérios de ciência e, ao mesmo tempo, de características do texto acadêmico-científico? Nós procuramos encontrar no seu texto coerência, consistência, objetivação, universalidade e originalidade. O que nós estamos chamando de coerência? Coerência, gente, é a lógica do texto. Então, quando nós, leitores, tomamos conhecimento do que você escreveu, nós buscamos um texto que tenha uma sequência palatável, que não tenha contradição no interior dele, né? Então, que seja um texto com uma informação lógica. Nós buscamos consistência, que ele tenha força naquilo que se afirma, né? Que ele possa resistir a opiniões e argumentações contrárias. Esperamos objetividade, objetivação. E como objetivação, nós podemos entender tanto a ausência de subjetividade de opinião, quanto a intenção, a necessidade de que você tenha um objeto de trabalho e que por causa disso você não pode ir lá para de trás das montanhas para falar sobre ele. Você tem de ser direto, objetivo. Muito bem. Nós procuramos também que o seu trabalho seja original. E nessa originalidade, o que nós buscamos não é aquela inovação, principalmente nós estamos numa pós-graduação lato sensu. Não é aquela inovação, fez um invento maravilhoso. Mas nós queremos saber se o texto realmente é seu. E se aquela pesquisa foi feita por você e não por outro. Se outras pessoas também já não pesquisaram a mesma coisa com a mesma delimitação. Isso é originalidade. Agora, aquela originalidade de trazer uma inovação para a ciência, nós vamos deixar lá para o doutorado, não é mesmo? Por fim, nós buscamos universalidade, que é aquela característica de o texto se concentrar num assunto e que, a partir da sua pesquisa, tem uma validade universal para aquele objeto pesquisado. Muito bem, agora vamos aos trabalhos acadêmicos científicos, né? Trouxe aqui alguns modelos para você. Por exemplo, nós temos esse aqui, que é um modelo de trabalho acadêmico cotidiano. Não existem aqueles trabalhos que os professores chegam, gente, vamos nos reunir, vamos fazer uma atividade. Esses trabalhos, eles não devem ser entregues de qualquer forma, vocês concordam? Então, nós temos um modelo, uma estrutura básica, também fornecida pela ABNT, essa estrutura, e que nós podemos seguir. Esse modelinho você encontra de presente para você na plataforma. Mas nós temos aqui também relatórios, nós temos... Isso aqui é uma dissertação de mestrado, eu tenho aqui um relatório de submissão ao doutorado e tenho uma tese de doutorado. Ok? Cada um, ele é estruturado. Nós não precisamos ficar inventando o jeito de fazer. É só pesquisar.
né? Busque saber qual que é a estrutura daquele trabalho e siga, porque você terá muito mais chance de êxito. Então, vamos entender primeiro o que são esses trabalhos acadêmicos. São atividades solicitadas pelos professores durante o curso ou no final deles, né? Existem trabalhos específicos para conclusão de curso, que é o TCC, né, que todos nós conhecemos, e se caracterizam pela objetividade, coerência e consistência que nós falamos anteriormente, né? São vários os tipos e vamos começar primeiro pelo mais simples, que é esse que nós fazemos na sala de aula. Minimamente, pessoal, além de capricho e zelo, né, o seu professor vai esperar que você apresente no trabalho rotineiro de sala de aula uma capa, um índice, uma introdução. O que você vai dizer na introdução? Qual que é o assunto do seu trabalho, qual o objetivo que você tem com ele e, principalmente, como você fez para chegar ao que você chegou. Minimamente, mas você pode acrescentar as justificativas, ampliar um pouco se o professor solicitar. Eu estou falando desse trabalho que a gente faz mesmo em sala de aula. Depois nós temos o desenvolvimento, que parte da proposta que o professor der, de repente ele traga um roteiro, não é assim que acontece? E uma conclusão. Professor, o que eu coloco numa conclusão? A conclusão deve avaliar os objetivos propostos no início do trabalho e, de repente, trazer à tona os principais conhecimentos que você conseguiu construir com ele, tá bom? Depois da conclusão, as referências bibliográficas, afinal de contas, você não fez tudo sozinho. Ali existem conceitos que você pesquisou em outras fontes. E essas fontes merecem ser citadas nas suas referências. Não é isso? Então, aqui, eu acho que nós atendemos inúmeros casos de solicitações de trabalhos em sala de aula. Agora, vamos ver o resumo. Muitos professores pedem para fazer resumo. E não é somente caso de graduação, não. Os resumos são necessários, por exemplo, quando você vai fazer um texto maior, você vai fazer um artigo, uma monografia, uma tese, você precisa de resumir livros, capítulos. Isso facilita a sua vida. O que é resumo? É uma apresentação sintética, concisa, de um texto lido, né? Conservando, sendo fiel ao conteúdo desse texto. Muito bem, não existe apenas um tipo de resumo, existem 3 tipos de resumos, não é? Existe o resumo descritivo, o resumo crítico, o resumo informativo. Em sua apostila você vai encontrar todas essas descrições, né? O que normalmente nós fazemos mais é o resumo informativo, que é aquele construído em formas de parágrafos. Deixei até umas dicas de como começar esse texto, que a gente tem percebido, né, na sala de aula, como professora, eu percebo que a dificuldade maior dos alunos é a de começar. Então, deixei lá para vocês essa dica de como começar. O segundo trabalho que nós vamos mencionar aqui é a resenha. Quem nunca fez, né? Quem nunca teve dificuldade? O que é uma resenha? Professora, resumo é resenha? Não. Resenha não é resumo, resumo não é resenha. Agora, você vai ver que dentro de uma resenha há resumo, né? O que é uma resenha? Resenha é um texto que traz uma análise crítico-descritiva de uma obra. Essa obra, gente, ela não precisa apenas ser uma obra escrita, uma obra literária ou um artigo científico. Você pode resenhar um jogo de futebol, que nós assistimos a todos os domingos na televisão, né? Você pode resenhar uma obra de arte, um quadro, uma escultura, pode sim. Porque toda obra é foco de resenha. Então, como se faz uma resenha? Para que serve? Serve para você trabalhar de maneira descritiva e analítica aquilo que você viu, leu, assistiu. Né? Existem 2 tipos de resenha. Normalmente, os professores pedem um segundo, mas existem 2 tipos. Uma resenha que se chama resenha descritiva e a resenha crítica. Na resenha descritiva, o autor traz as informações técnicas da obra, né? Situa, descreve a obra e depois resume o seu conteúdo. Acabamos, assim, a resenha descritiva. Normalmente, os professores pedem a resenha crítico-descritiva, também chamada de crítica
ou simplesmente de resenha, né? Nessa resenha, além dessas duas primeiras partes, descrição técnica e informações sobre o conteúdo, que seria um resumo, nós entramos com uma terceira parte, que é a análise crítica da obra. Normalmente, quando o resenhista já é mais maduro, ele trabalha essa análise crítica desde a primeira linha do seu texto. Muito bem, você quiser complementar mais informações, pode procurar na plataforma que você encontra. Agora nós vamos passar para o ensaio. Qual a diferença de um ensaio para uma resenha? O ensaio, gente, é uma espécie de dissertação acadêmica. Você traz um texto, um assunto, olha como se diferencia. Enquanto a resenha se focaliza em uma obra, o ensaio se focaliza em um tema. Por causa disso, você é estimulado a buscar informações de várias fontes, né? Então, não é uma fonte única. Buscamos, então, entender qual que é o assunto que está sendo discutido. Você pode delimitar, aliás, deve delimitar dentro daquele assunto o que você quer discutir, e aí você trabalha com introdução, desenvolvimento e conclusão da mesma forma. Existem também 4 tipos de ensaios: ensaio empírico, ensaio descritivo, analítico, teórico, e dependendo do seu objetivo, você escolhe um deles. Muito bem, vamos partir para o próximo, que é o relatório. Aliás, gente, relatório não devia se chamar relatório, devia se chamar relatórios, porque são vários os tipos. Vocês, né, aí que estão acompanhando o curso, vocês devem fazer relatórios, né? Relatório na sua empresa, relatórios técnicos, relatório de gestão, relatório contábil, relatório de viagem. Aqui, para nós, interessam os relatórios acadêmicos científicos. Né? O que eu posso chamar, por exemplo, de um relatório acadêmico? Quando você assiste a uma palestra, você faz o relatório de palestra, está fazendo um relatório acadêmico. Quando você participa de uma aula prática e depois vai contar quais foram qual era o objetivo, qual foi a introdução, os elementos, os materiais e métodos, como foi o desenvolvimento daquele trabalho, daquela experiência, a discussão daqueles dados e a conclusão, você também está dentro no âmbito de um relatório acadêmico científico, não é? Inclusive, uma monografia, um artigo, uma tese, uma dissertação de mestrado, também são considerados textos de relatos, né? Alguns professores chamam simplesmente de relatório e incluem todos no mesmo nome, né? Na mesma nomenclatura. Então, dependendo da forma, do tipo de relato que você tenha de fazer, você vai buscar o modelo adequado. Deixei na apostila para vocês um modelinho específico de fazer relatório de palestra, porque aluno de pós-graduação assiste a muitas palestras, né? Vê muitas coisas dessa natureza. Vamos falar aqui mais rapidamente sobre artigo, porque ele terá um módulo específico, uma unidade específica para o tratamento. O artigo, gente, é um texto feito para publicação. Daí o interesse em produzir cada vez mais artigos científicos nessa era, porque tanto que são textos muito solicitados, e nós que estamos, principalmente na área acadêmica, nós somos cobrados por publicações, né? Normalmente essas publicações vêm em formato de artigo. Tem outros formatos também, mas o mais comum é o artigo. Existem 2 tipos de artigo: o artigo original e um artigo de revisão. O artigo original, ele trata de uma pesquisa em que você precisa de trabalhar com a bibliografia e com uma pesquisa de campo, dados primários ou secundários, e o artigo de revisão, que é aquele em que você busca as suas informações apenas nos livros. Vamos parar por aqui com a história de artigo, porque senão nós vamos repetir o que falaremos adiante. Não é isso? Vamos trabalhar agora um pouco com 3 textos, só vou distinguir, né, conceitualmente esses 3 textos, e a seguir nós falaremos sobre a BNT. Então, estamos aqui focalizando monografia, dissertação e tese. Né? Qual a diferença desses 3 textos e por que um artigo e não uma monografia? Pode ser tanto um quanto o outro, mas as instituições
Normalmente, elas padronizam os tipos de trabalhos que querem fazer. Aqui, o Grupo Ânima resolveu, na pós-graduação, trabalhar com artigo científico. Ok? Uma monografia, normalmente as monografias, elas são solicitadas em trabalhos de conclusões de graduação. São mais comuns nós vermos monografias em trabalhos de conclusão. O que é uma monografia? É um relato de uma pesquisa sobre um assunto único que foi delimitado e que passou pelos critérios metodológicos, por procedimentos metodológicos de pesquisa. Não é? É um texto mais simples do que uma dissertação. Ele não precisa trazer inovação científica, não é? Mas precisa de ser original, e eu já expliquei a diferença entre essas duas coisas, não é mesmo? Então, a monografia normalmente gira em torno de 30, 50 páginas, não é? 60. Mais do que isso é exagero. Então, vamos trabalhar com a dissertação. A dissertação é o texto que tem o mesmo objetivo de trabalhar ou trazer ao público o resultado de uma pesquisa científica. E ela, né, a dissertação, ela é feita no final do curso de mestrado. Ela é exigida e ela é avaliada por uma banca no final do curso de mestrado. Aliás, pessoal, no final de um mestrado, o que se procura mais avaliar e investigar não é muito a inovação daquele texto, mas observa-se mais o método. Por quê? Porque é por meio do método que o pesquisador mostra que ele realmente se transformou em um cientista, e o mestrado forma um cientista. Não é? Então, a banca ela se ocupa muito em verificar como foi que você chegou àquele resultado, mais até do que o próprio resultado a que você chegou. Não é? Agora, na tese, a tese já voltando um pouco, a dissertação, ela gira atualmente em torno de 100, 120 páginas. Né? Isso a ABNT não define não, tá, gente? Eu estou falando em função das práticas, né, que a gente observa. Agora, a tese é um texto mais robusto. A tese ela tem de trazer uma inovação, um grau de consistência maior e de originalidade maior. A maturidade do pesquisador ela tem de ser revelada no diálogo teórico com as pessoas com quem ela discute ali naquele texto. Por causa disso, costuma ser também um texto de maior fôlego, mais robusto, e gira, assim, é um texto que normalmente ultrapassa 100, 120, 150 páginas. Ela fica mais ou menos nesse texto. Também reforço que não é uma informação padronizada. Né? Vejam que a nossa carreira acadêmico-científica, ela gira em torno de nossas produções, não é isso? Então, nós começamos desde as menores, vocês devem ter feito outros tipos de trabalhos que não foram mencionados aqui, como, por exemplo, mapa conceitual, memoriais, são outros tipos de trabalhos que nós construímos dentro do ambiente acadêmico-científico. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que essa nossa carreira acadêmica, o nosso conhecimento científico, ele não é feito e deixa assim solto. Ele tem de ser registrado. E cada registro tem um nome, né? Esses gêneros textuais que nós estudamos aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido, né, com essa aula. Agora vocês vão ter acesso às normas da ABNT. Muito obrigada, gente.